Olá, meus queridos alunos, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, 22 horas, horário de Brasília, é dia de Direito Penal Militar. Mais uma vez, muito obrigado. Milena, muito obrigado. Adoro Capital Federal. Estive recentemente gravando para o Gran Cursos online. Muito obrigado à turminha Florianópolis, que bacana. Pessoal de Mantena. Amigo meu, promotor de justiça, recentemente esteve em Mantena. Turminha bacana, Mato Grosso do Sul. Que felicidade, hein, senhores? Muito bom tê-los aqui. E este vídeo do GAT, eu tive que repeti-lo em homenagem a um colega nosso que pediu. Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Um colega nosso aqui, um aluno, Imperatriz. Opa, Imperatriz CFO PM Pará, não é isso? Estamos juntos aí nesse projeto do CFO da PM do Pará. Mato Grosso, bacana. Obrigado, meus queridos. Então, é isso aí, guerreiro. O que acontece? Esse vídeo do GAT é um vídeo motivacional, né? Para a turma que vai entrar na Polícia Militar, seja de que estado for. A polícia ela tem a sua tropa de elite e em Minas Gerais, obviamente, nós temos aqui algumas, como por exemplo, o Grupo de Ação Tática Especial. Temos também a Rotan e outros grupos de elite. E o nosso amigo pediu efusivamente para repetir esse vídeo do GAT. Portanto, é o tempinho para o pessoal entrar a bordo aqui, não é isso? O pessoal chegar às 22 horas e também para aqueles que gostam se motivar. Eu vou tentar virar a câmera aqui para ver se fica melhor para eu ler aqui. Macapá. Excelente Macapá. Rocan PM Pernambuco. Imagino, viu? Imagino que deve ser uma polícia sensacional. Senhores, o tema de hoje aqui, na verdade, eu quis trazer dois temas distintos. Primeiro, trazer um tema específico sobre a disciplina Direito Penal Militar, que é o tema da moda, não tenho dúvida disso. É um tema que vai cair, no meu entendimento, aí para o pessoal do Pará, dia 31, e também para o pessoal do CFO da PM de Minas, aqui, dia 25 de setembro. Que é o quê? Pena de morte no direito penal militar. Eu anunciei como pena capital no direito penal militar. É tema certo para a prova, notadamente em uma situação que estamos vivendo de terrorismo mundial, em uma situação que estamos vivendo agora com Olimpíadas, e entendo eu que é um tema bom para o examinador tentar te confundir. E isso não vai acontecer conosco, não é verdade? Até porque os senhores vão fechar direito penal militar, processo penal militar, vão brincar. Tenho certeza disso. O que acontece, senhores? Primeira coisa aqui, depois eu falo sobre o portal Carreira Militar, que é a empresa que estou lançando, e vamos lançar num primeiro projeto um curso específico para o concurso do CFO PM de Minas, tá bom? O nome do curso é 80 tópicos estratégicos para o CFO da PM de Minas. Depois eu vou anunciar esse curso, os professores que estão conosco, só gente que conhece muito, professores já tarimbados, alguns já famosos em redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É para comprar o material e ir para o abraço. É para passar nas cabeças. Depois eu vou anunciar com calma uma política de desconto também para os meus amigos. Fiquem tranquilos. Sobre o tema aqui do nosso dia, pena de morte, se eventualmente cair na sua prova discursiva, que é a redação aqui em Minas, ou na prova oral, ou até mesmo nas provinhas de marcar X, entendam o seguinte: há uma hipótese constitucional, artigo 5º, inciso 47, há uma hipótese constitucional autorizativa de execução de pena de morte, de aplicação e execução de pena de morte. Portanto, vamos desmistificar aquela ideia falsa de que no Brasil não há pena de morte. Há sim. Excepcionalmente, é verdade, há pena de morte em caso de guerra declarada. Portanto, senhores, a única hipótese autorizativa, que é a hipótese constitucional, é estarmos diante de guerra declarada. Significa, então, dizer, em outras palavras, que o presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, tem que declarar guerra a um outro país soberano. Nessa situação, nesse novo cenário jurídico de guerra declarada, aí sim, existe a possibilidade de aplicação e execução de pena de morte. Vamos com calma eliminando aqui algumas pegadinhas e maldades do examinador. Começamos às 22, guerreiro.
Primeira maldade, perguntinha do examinador pode ser a seguinte: fuzilamento. Vamos falar sobre o artigo 56, já já. Situação de conflito interno. Conflito interno. Conflitos urbanos, eu posso decretar a pena de morte? Obrigado ao professor Daniel Buchmiller, delegado de Polícia Civil aqui em Minas Gerais, que está gentilmente nos acompanhando. E aproveito o ensejo para o nosso nobre amigo Daniel, é professor e está na nossa equipe, no nosso time do 80 Tópicos. Professor Daniel, aproveitar aqui então que ele está presente e convidar todos vocês a acompanhar a página do professor Daniel, o portal Carreiras Policiais. Ele é coach, inclusive, para delegado de polícia. Tem mais de 14 mil seguidores no Facebook. Vale a pena, um trabalho espetacular e está no nosso time, tá bom? Está no nosso time aqui do portal Carreira Militar. Mas daqui a pouco, como eu disse, eu volto a falar sobre esse nosso projeto. Então, o que acontece? O examinador pode lhe perguntar, vejam bem, conflitos internos, guerra urbana, guerra civil, eu posso aplicar e executar a pena de morte? E aí, o que os senhores acham? Resposta, não. A Constituição, meus queridos, é taxativa em caso de guerra declarada. E a guerra declarada, obviamente, está implícito aí, é uma guerra declarada nos termos da autorização de declaração de guerra da própria Constituição da República a um outro país igualmente soberano. Igualmente soberano. Portanto, se estivermos aqui em guerra civil, não há possibilidade de pena de morte. Porque, vejam bem, parem para pensar, estamos hoje vivendo uma hipótese de guerra civil. Informal é verdade, os números da segurança pública certamente não nos levam a comemorar nada. Não há que se comemorar. O país vive um caos na segurança pública. Observem exemplos como o Rio de Janeiro, por exemplo. Caos. Quem fala diferente realmente está vivendo em outro mundo. Há uma teoria na criminologia chamada de teoria da Alice, ou seja, aquele indivíduo que vive no país da Alice, no País das Maravilhas, né? Quer dizer, fora da realidade do Brasil. Então, notem, ainda assim, eu não estou autorizado a declarar a pena de morte. Bom, vamos para a prática. Como é que eu vou executar a pena de morte? O artigo 56 do Código Penal Militar, meus caros, estabelece uma única forma de execução, qual seja fuzilamento. Já foi questão cobrada no CFO da PM de Minas, tranquila essa, fuzilamento. Inimputável não comete crime, tá bom, guerreiro? Inimputável lá, um dos elementos da culpabilidade, né? Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade quando diversa. Sem imputabilidade, que é a questão do adolescente, ele não responde criminalmente. Ele tem um tratamento distinto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, os senhores vão ver que na parte especial do Código Penal Militar exige a prática de um crime militar, por exemplo, traição, por exemplo, atentar contra a soberania nacional, covardia qualificada. Portanto, se ele não pratica um crime porque ele não tem capacidade penal, ele não vai ser condenado à pena de morte, ok? Guerreiro que perguntou sobre os inimputáveis. E lembrando ao guerreiro, aproveitando o parênteses, não digam jamais menor. Nós já não temos o tal menor há mais de 25 anos no país. Estatuto da Criança e Adolescente entrou em vigor em 90, que revogou o antigo Código de Menores, de 1969, e embarcou nesse novo diploma princípios internacionalmente reconhecidos. Princípio da proteção integral à criança e adolescente, princípio do melhor interesse à criança e adolescente, portanto não se usa menor, não existe a figura do menor. Fechado? É para tirar onda com o examinador, não tem menor, tá bom? Adolescente e criança. Vou criar, tá, Merson? Deixa comigo aqui que eu já estou em contato com a turminha boa para a gente fazer. Daqui a pouco eu anuncio o portal. Então, voltando aqui, eu vou executar por fuzilamento. Mas atentem, nos termos do artigo 707 do Código de Processo Penal Militar, mudamos agora de diploma, 707 do Código de Processo Penal Militar. Como é que eu vou executar esse fuzilamento? Como é que eu vou executar? Sabe como? Olha, se for militar, ele vai ser executado com um uniforme comum, entretanto, sem as insígnias do fardamento, sem as insígnias do uniforme. Ele também será executado de olhos vendados, salvo se solicitar para que retirem esta venda. Na prova, para não esquecer, eu costumo dar aqui fardado, beleza. Farda simples, tá?
Na prova eu costumo dar o seguinte exemplo aqui para fins de lembrar na prova, né? Para que o aluno lembre. Aquele filme do Tom Cruise, na verdade, Operação Valkyria. Vou contar o final do filme, eu conto para meus alunos, não fiquem com raiva de mim. O que importa é você acertar na prova. Aquele filme, o Tom Cruise é um major do exército alemão e é executado no final. E o que ele diz ali para o companheiro que também ia ser executado, inclusive um oficial general? Olhe nos olhos deles, eles jamais vão nos esquecer. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. O que significa dizer para a nossa prova isso, trazendo aqui para a realidade? Olha, lembrou exatamente. A regra no 707 é que o militar e o civil também podem ser executados, serão executados de olhos vendados. Mas se eles quiserem, eles podem pedir para retirar as vendas, fechado? E uma última peculiaridade aqui do 707 é o seguinte. Acabou de assistir essa aula, ótimo. A peculiaridade é o seguinte, não vai haver ordem verbal para as descargas. Por exemplo, atirar, por exemplo, fogo. Essa ordem verbal é substituída por um comando gestual, ok? Olha só o detalhe que pode vir na sua prova, isso só você vai saber. Comando gestual, segundo alguns autores, em razão da humanidade, da surpresa na execução, se é que existe certa humanidade, né? Se é que dá para discutir certa humanidade nessa forma de execução de pena. Vamos continuar aí a discutir pena de morte. Então, entenderam? Vamos avançar. O Código Penal Militar também nos indica o seguinte: após passada em julgado a sentença pela Justiça Militar, o tribunal tem que comunicar imediatamente ao presidente da República que não pode haver execução, meus caros, em 7 dias antes dessa comunicação. Então, comunica ao presidente da República e pelo menos 7 dias após a comunicação para executar. E por quê? A doutrina diz o seguinte, olha, se você estiver diante de um teatro de operações, até você ter tempo de comunicar ao presidente da República, você precisa de uns dias. Se você estiver longe no território e se a comunicação estiver com falha, não é verdade? Cenário de guerra é cenário beligerante, é cenário terrível, de ausência de comunicações e assim por diante. Portanto, esse prazo de 7 dias. E alguns autores mais modernos vão dizer o seguinte, olha, na verdade, essa justificativa é porque o presidente da República pode, nos termos do artigo 84 da Constituição, cometer e praticar o indulto ou comutar a pena. Então, o presidente da República pode substituir pena de morte por exemplo, pena privativa de liberdade. Pena de morte por pena privativa de liberdade. E quer tirar onda no CFO da PM de Minas? Diga lá na prova oral, na prova discursiva, dizendo o seguinte, olha, excelência, em 1945 tivemos um caso de aplicação de pena de morte. Dois soldados brasileiros, municiados, portando submetralhadoras, estupraram uma garota de 15 anos e mataram um parente dessa garota dentro da residência que tentou impedir o estupro. Esses dois soldados do Exército Brasileiro foram condenados na Justiça Militar da União no Rio de Janeiro à pena de execução, pena de morte. E o então presidente da República, Getúlio Vargas, comutou a pena, substituiu por 30 anos de reclusão e logo depois essa pena recebeu uma nova comutação. No final das contas, ficou barato, porque eles foram condenados a 6 anos de reclusão. Ficou barato, concordam? Também não era para tanto executar, mas 6 anos para um estupro em coautoria, portando submetralhadora em um estado de guerra, realmente gravíssimo fato. É um fato histórico que certamente poucos vão citar na prova. Então cite para mim, por gentileza, lembre do titio Ladeira, me liga, me convida para o churrasco, combinado? Para o churrasco de posse. Fechado? Mais uma questãozinha sobre pena de morte. Prescrição. Olha o detalhe e a maldade do examinador. Eu pergunto aos senhores qual é o prazo máximo de prescrição no Código Penal comum. 20 anos. Olha, o examinador, se cobrar a prescrição da pena de morte, ele vai colocar 20 anos para que você, que às vezes é bacharel em direito, faça uma errônea associação com a prescrição, de 20 anos do Código Penal comum. Mas na verdade, Gustavo, depois você pergunta de novo que eu não consegui ler aqui, tá? Deixa eu só concluir. Mas na verdade, o que nós vamos ter é a prescrição da pretensão punitiva em 30 anos. OK? Lembra-se, prescrição é da pretensão punitiva. Tá, joia? O que prescreve é a pretensão, não o direito. Direito é tratar de decadência, não é prescrição. Só um detalhe aqui para os senhores. Fechado?
Então lembrem, prescrição da pena de morte, 30 anos é o maior prazo prescricional do Código Penal Militar. Professor, para finalizar, quais crimes admitem execução de pena de morte? Olha, senhores, se os senhores pegarem lá os crimes militares em tempo de guerra, porque notem, os senhores já sabem que há aqui a hipótese constitucional somente em guerra declarada. Então é óbvio que eu tenho que ter os tipos penais em tempo de guerra, não em tempo de paz. E em tempo de guerra nós vamos ter lá, por exemplo, o crime de traição, o crime de espionagem, o crime de covardia qualificada. São exemplos de crimes militares em que é possível aplicar e executar a pena capital, a pena de morte. Excelente, meus caríssimos. Há uma discussão aqui interessante sobre o artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o seguinte, está lá o teco-teco, está lá a aeronave sem autorização do SINDACTA, ingressa clandestinamente no território brasileiro. Eu, como oficial da reserva da Força Aérea Brasileira, já voei T-27, já voei Tucano, no P2, mas já voei, e conheço todos, inclusive todos os que estão lá em Porto Velho e Boa Vista. É rapidinho, em 5 minutos o A-29 intercepta, é rapidinho. Tá bom, interceptamos, tá lá o Super Tucano, intercepta o Papa Tango. Beleza, interceptou. Preste atenção que o 303 autoriza do Código Brasileiro. Olha, o presidente da República pode autorizar o abate dessa aeronave e pode delegar ao comandante da aeronáutica. Hoje, Brigadeiro Rossato, 4 estrelas. 4 estrelas, Brigadeiro Rossato, atual comandante da FAB, por delegação do presidente da República, pode determinar o abate da aeronave. Discute-se então se isso seria uma pena de morte, né? Não vou travar aqui uma discussão constitucional, a discussão é grande, mas eu gostaria somente de lembrar aqui Eugênio Raul Zaffaroni, para os penalistas, e o nosso professor aí, Daniel Buchmiller, não vai deixar mentir. Eugênio Raul Zaffaroni é o segundo maior penalista vivo do mundo, segundo alguns atrás somente de Klaus Roxin, entende que a pena de morte não é pena. Na medida em que ele traz o seguinte, olha, para ser pena, daqui a pouco eu respondo, a competência justiça comum ou militar em caso de abate. Justiça militar, tá bom? Não é justiça comum, não é tribunal do júri, não. Justiça militar há uma ressalva no próprio parágrafo único do artigo 9º do CPM, e ainda que não tivesse a ressalva, o próprio 124 diz isso, tá ok? 124 da Constituição da República. Mas vamos voltar aqui então. Então o Zaffaroni diz, olha, para ser pena, tem que ter prevenção geral, prevenção especial e ressocialização. Então, para ser pena, para que eu classifique uma medida judicial como pena, ela tem que ter prevenção geral, prevenção especial e ressocialização. Olha, prevenção geral e especial, sobretudo para a turminha que estuda o direito penal, a gente até pode admitir, ainda que não haja empiricamente uma comprovação de que há uma prevenção geral e tampouco especial. Não há uma comprovação empírica, mas eu poderia, em tese, admitir. Mas ressocialização não dá, né? O indivíduo vai morrer, como é que eu vou ressocializar? Não dá para ressocializar aquele que morreu, aquele que foi abatido ou aquele que foi realmente recebeu ali as descargas no fuzilamento. Então, se não tem a terceira característica da pena de morte, não é pena. Portanto, não existe pena de morte, existe execução decretada pelo Estado. Ok? Execução decretada pelo Estado, na medida em que pena de morte não tem ressocialização. É uma discussão interessante também, tá? Quem tiver oportunidade em travar com o examinador. Fechamos aqui pena de morte? Então lembre-se, em resumo, autorização constitucional excepcional em guerra declarada, artigo 56 do CPM, fuzilamento, olhos vendados, ele pode pedir para retirar as vendas, uniforme militar sem insígnias. Lembrando, o civil pode ser condenado à pena de morte, fechado? O civil pode ser condenado à pena de morte, não há nenhum problema nem restrição em relação a isso. Terceiro, após a decretação pela Justiça Militar, comunica-se imediatamente ao Presidente da República, que não pode autorizar antes de 7 dias, mas o presidente pode ou praticar o indulto ou comutação. Aconteceu no Brasil, com Getúlio Vargas, na época da Segunda Guerra Mundial, a comutação da pena de morte, lembra lá dos 2 soldados que estupraram uma garota de 15 anos? Comutou para uma pena de 30 e logo depois ela foi comutada para 6 anos. Perfeito? Lembrando que o civil pode também ser fuzilado nesses termos, excepcionalmente. Prescrição da pena de morte, 30 anos. Fechado?
Matamos aqui pena de morte, eu acho que esgotamos, não há como pegarem vocês nesse tema, hein? Torçam para que caia pena de morte, não há como inventar mais nada. Tudo que existe de pena de morte foi dito aqui por mim. Não é isso, Josi? É isso aí. Alguma dúvida sobre pena de morte, meus caros? Obrigado. Por que as polícias têm diferença de idade nos concursos públicos? Poxa, guerreiro, isso não tem nada a ver com pena de morte, mas vou tentar responder aqui, né? Há um argumento em razão da... Ninguém foi fuzilado até hoje, né? Legalmente falando, a doutrina não aponta, tá, guerreiro? A doutrina não menciona nenhuma execução e aplicação judicial de pena de morte. Tá ótimo? Ótimo, Sara. Olha, a questão da idade aí é uma questão institucional que tem a ver aí com a rigidez física para o ingresso no início da carreira e também em relação ao fluxo na carreira, para que você chegue a coronel ou se oficial ou se praça para que chegue até o final de sua carreira aí como subtenente ou se da aeronáutica suboficial. Tranquilo? Então há um cálculo de fluxo de carreira de anos nos postos e nas graduações. Barbacena, poxa, servi na EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, por 3 anos. Fui assessor jurídico da Escola Preparatória de Cadetes do Ar com muito orgulho. Dei muita aula para meninada lá na EPICAR, viu? Bacana! Sou, sem dúvida, um epicariano também com muito orgulho. Saudade da grande escola, viu? Saudade. Boa noite, Raimundo. Quando vai ocorrer o fuzilamento quanto aos atiradores? Não entendi, Gustavo. Há um pelotão de fuzilamento destacado, são os carrascos, para executar, para disparar as descargas ali em relação ao executado, tá bom? Agora, como assim quando? Tem que comunicar ao presidente da República, não pode ser executado antes de 7 dias, não é isso? A legislação não fala quantos, né? Fala em pelotão de fuzilamento. Agora, eu nunca li em quantos devem estar ali para executar e certamente não vai cair na sua prova. Boa, Thalita, já estava me esquecendo. Zona de operação de guerra é imediato fuzilamento, em razão da necessidade de guarnecer hierarquia e disciplina. Obrigado pela lembrança. Então há uma exceção aqui em zona de operação de guerra. Perfeito, Thalita. Ótimo, perfeito. Em zona de operação de guerra, pode executar antes dos 7 dias, se exigir hierarquia e disciplina para conter tropa, etc. Então é uma situação drástica aqui. Mas a legislação autoriza. Perfeito, Thalita. Obrigado e parabéns, hein? Padrão, Thalita. Parabéns. Muito bom, viu? Senhores, chegamos aqui então ao final deste tema e agora eu queria rapidamente aqui, sem mais delongas, falar do nosso projeto, tá bom? Portal Carreira Militar, se Deus quiser, a partir da semana que vem já indo ao ar. Nós estamos lançando aqui um projeto piloto, não há no Brasil nada parecido. Não há, obrigado, Rodolfo. Obrigado, meu irmão. Não há nada parecido. Obrigado com o Portal Carreira Militar. Por quê? Porque nós estamos lançando de maneira inédita um curso especializado em carreiras militares. Nós vamos começar num projeto piloto com o CFO da PM de Minas. A prova está daqui a 2 meses. E o primeiro curso que nós vamos lançar, e eu fiz questão de sentar e reunir com os professores, o primeiro curso que nós vamos tratar, 69 por vaga, pouca concorrência. Beleza. Obrigado, guerreiro. O primeiro curso, obrigado, Thiago. O primeiro curso que nós vamos lançar vai se chamar 80 tópicos estratégicos para o CFO PM de Minas. 80 tópicos estratégicos para o CFO PM de Minas. E por que isso? Porque eu sou contra, e aí sem nenhuma crítica aos outros cursos, não estou aqui para isso. Eu sou contra nós pegarmos materiais genéricos. Materiais genéricos em que servem para qualquer concurso, por exemplo, para delegado de polícia, para o CFO da PM de Minas, para o CFO da PM do Pará, para o concurso X, para o concurso de soldado do Pará, para promotor de justiça, para juiz de direito, para, enfim, para OAB. Isso não existe. As bancas hoje são absolutamente especializadas. Sim, a professora Elisa Faria está no nosso time, tá? Ela ainda não, de repente, não está a bordo aqui ao vivo, mas ela é do nosso time aqui. Ela vai escrever administrativo e legislação institucional, fechado? Professora Elisa Faria, com mais de 12 milhões de visualizações lá no YouTube. Então, exatamente. Então aqui nós não vamos fazer engodo com ninguém, não tem conversa. Então o que eu sentei com os professores e o que nós decidimos? Olha, vamos fazer um negócio top com carinho, vamos fazer um negócio que a gente gostaria de estudar, de ler,
Quando eu fiz o meu concurso para a FAB lá em 2007, eu não tive essa oportunidade. Estudei por um curso genérico, né? E acabei passando no concurso público de provas. Mas enfim, não é a maneira ideal. A maneira adequada é trabalhar a banca examinadora, as últimas provas, tópico por tópico. O que nós vamos fazer? Olha só, são 8 disciplinas. Se eu levar em consideração legislação institucional junto com administrativo, são 8 disciplinas. Goiás, Banca CESP, manda umas dicas. São 8 disciplinas. O que acontece? Vamos fazer aqui 10 tópicos quentes, estratégicos de cada disciplina. Então, por exemplo, na minha matéria eu vou escrever penal militar e processo penal militar. Olha, tá muito bom o material. O que acontece? Beleza, obrigado, Raimundo, pela dica. Vamos olhar assim. Vocês vão ver que no meu material, no tópico 1, eu coloco lá o seguinte: princípios do direito penal militar e sua aplicação aos crimes militares. Aí talvez o candidato assusta o aluno que compra o material e fala assim: mas peraí, professor, o tópico 1 do edital já cai em aplicação da lei penal militar. Não tem princípios. Mas é aí que ele se engana. Porque eu vou ensinar o aluno a estudar fazendo links. É para dar show na prova. O CFO ele tem aqui a redação e o CFO tem a prova oral. Então você tem que dar show. Você vai começar, por exemplo, a tratar insignificância, você tem que saber quem é o par do princípio de insignificância, que ela exclui tipicidade conglobante, na tipicidade material. Se você vai fazer o link exato, por exemplo, com o 290, com posse ínfima de quantidade de substância entorpecente, se aplica ou não. Eu te ensino ali que na lesão corporal levíssima há a aplicação expressa do princípio de insignificância da legislação penal brasileira. Lá no furto atenuado também, no 240 do Código Penal Militar. Então é link o tempo todo. É assim que se estuda. O grande problema dos alunos é que eles não estão acostumados a estudar de maneira sistêmica. Eles estudam os conteúdos de maneira hermética, fechada. Não, agora eu vou estudar só ação penal, só ação penal. Não, agora eu vou estudar só inquérito policial, só inquérito policial. Mas não. Opa, obrigado. Possível do Pará, não vai dar tempo, Thalita? Por enquanto não, tá? A gente vai focar esse nosso curso especificamente para as carreiras militares. Mas eu já indico aqui o próprio professor Daniel Buchmiller, que é do nosso time, ele é coaching para delegado da polícia, tá? Então joguem lá, Daniel Buchmiller, ele é coaching, tá com 14 mil seguidores, tá ajudando o pessoal a passar para delegado e para polícia, tá? Civil. Dá uma olhadinha no material dele que ele vale a pena, tá? Fica aqui a minha sugestão. Epicar em Pirassununga, né? Não tem como, tá, guerreiro? Epicar em Barbacena, Pirassununga é a Academia da Força Aérea Brasileira, tá bom? A Escola Preparatória de Cadetes do Ar é o ensino médio. E ali nós não vamos ter cadete, nós vamos ter aluno. E que ao final de 3 anos, se ele passar, não é garantido ir para a Academia da Força Aérea. Ele vai fazer ali os testes e vai fazer também um teste chamado TAP-1000, teste de aptidão à pilotagem militar. 30% a 40% são reprovados. É um teste de coordenação motora. Nós chamamos de pé e mão, tá? E aí não tem como ser piloto, né? Não dá para ficar derrubando a aeronave e matando gente. Ele não pode morrer. Todo ano morre, infelizmente, um cadete em voo, treinamento na academia. Então não tem brincadeira, não. É o oficial general da academia lá, o brigadeiro, levando o corpo do garoto para casa da família. Não tem brincadeira essa história, não. Então, a gente realmente tem que ser rígido ali. A Epicar está de parabéns em ter implantado o TAP-1000. Vai haver um aulão no Periscope, CFO, Pará. Olha, o que acontece com o CFO prova dia 31? Eu tinha combinado aqui de termos 1.000 seguidores para fazer uma revisão completa, né? Nós não estamos com 1.000 seguidores. Então, mas o que acontece? Eu não vou deixar vocês na mão, total. Alguma coisa eu vou fazer, ainda estou pensando o que vai ser feito, tá? De repente eu vinculo alguma coisa com o portal Carreira Militar. Mas fique tranquilo aí que alguma coisa eu vou fazer para a turma do Pará aí que vai fazer esse concurso. São 80 mil combatentes, são 80 mil defensores dos direitos fundamentais, então não posso deixar essa turma na mão. Perfeito, meus caros? Então fica aqui o convite para conhecerem homenagem na prova oral. Sim, pode cair, né? É tema. A homenagem é tema, tá bom, Ed? Ed Miani. É isso aí, Diego. Homenagem é tema. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E já vou adiantar para o pessoal do Pará, tá muito em cima. Se eu for fazer alguma coisa com o portal Carreira Militar, eu vou fazer de graça, tá bom?
Vou fazer aqui na camaradagem para o pessoal. Se eu tiver tempo, eu estou numa correria com esse meu portal Carreira Militar, mas eu pretendo sim, pelo menos no Periscope, tá? Obrigado, guerreiro. Diego Paracatu. Paracatu, 600 km de BH. Paracatu, quem sabe um dia eu vou conhecer Paracatu ainda, né? Então, convido vocês, meus caros. Ideia, sim. O Evandro, é isso mesmo, Evandro Silvano? O que acontece? As isoladas, a gente não definiu valores, mas as isoladas, elas vão estar em torno de R$ 60 cada isolada. Como são 8, eu vou fazer um desconto aí. Eu estou pensando em algo abaixo um pouquinho de 400 para dividir de 12 vezes, mas os primeiros 50 alunos, eu estou fechando isso com o meu sócio, ele está planilhando algumas coisas lá para gente, mas eu estou bem embutido aqui na ideia de dar 30% de desconto para os primeiros 50 amigos que aderirem ao nosso projeto, né? Aí eu vou indicar aqui para fazer inscrição lá no portal Carreira Militar, quem quiser nos dar esse voto de confiança e pode ter certeza que é coisa boa. Quem que está no time? Para vocês entenderem aqui, ó, eu estou em penal militar e processo penal militar. Vou fazer um merchandise aqui próprio, tá? Processo penal militar no CFO da PM de Minas ano passado, das 5 questões de prova, nós fechamos as 5. Quem fez o curso comigo, ou na prova, ou em Brasília, no Gran Curso Online, acertou as 5 questões. Fechou. E das 5 de penal militar, 3 foram faladas. Por que você não fechou, professor Ladeira? Também seria muita audácia. Por quê? Parte especial. Não dá, a gente não tem tempo para trabalhar todos os crimes da parte especial, né? Não tem como fazer isso. É impossível. Demandaria 6 meses só para trabalhar a parte especial. E qual que é o diferencial do nosso material? Eu vou trabalhar as questões de prova e vou ensinar, por exemplo, a diferença do estupro e o atentado violento ao pudor lá do Código Penal Comum. Código Penal Militar, aqui ainda existem as 2 figuras delituosas. Olha só a maldade do examinador. Diferença para revolta e motim. Eu vou vincular vocês com o concurso de agentes e os cabeças. Comunicabilidade das circunstâncias. O civil praticando crime propriamente militar. Tá show o negócio. É para realmente tirar onda com a prova. Tá, vai ser PDF, tá? Por enquanto, esse primeiro projeto vai ser PDF. No futuro, quem sabe, a gente vai migrar também para a videoaula. Mas esse primeiro projeto vai ser material escrito, tá bom? Maravilha. Então, para finalizar, quem está no time? Eu estou em penal militar e processo penal militar. Professor Daniel Buchmiller, delegado de Polícia Civil em Minas. Ele é coaching nas carreiras policiais para delegado de polícia, professor de penal. Está conosco em penal. Em administrativo, quem que está? Professora Elisa Faria, com mais de 12 milhões de visualizações no canal dela do YouTube. Já tem quase 15 anos lecionando administrativo, dá aula na PUC Minas aqui, sabe a banca de cor e salteado. Ela está em administrativo e está também em legislação institucional. Tá ok? Em administrativo e legislação institucional. Professora Carolina Santana está em português. Ela dá aula só há 20 anos. Ela dá aula nos cursinhos preparatórios aqui em Belo Horizonte, em São Paulo. Está na rádio aqui em Belo Horizonte. Sabe tudo e mais um pouco. Então, eu quis a Carolina Santana, que além de ser uma amiga pessoal, aderiu na hora ao projeto. Vamos ver aqui mais quem. Processo penal. Vale sim para qualquer CFO. Agora, este é vinculado, vai ser focado na banca da PM de Minas. Quem quiser comprar para estudar para esse concurso e para outros, vai ter uma boa bagagem. Mas eu não vou aqui enganar ninguém. Os nossos cursos serão direcionados. Pode ser que você com a bagagem aqui, porque o material é top, você passe em qualquer outro. Eu até acredito que sim. Eu até acredito que passe pela qualidade do material. Eu estou pessoalmente revisando todos os textos. Tá muito show, tá muito top. Então, administrativo Elisa Faria. Mas ele é específico para o nosso CFO aqui, neste primeiro projeto piloto. Depois vamos migrar para os outros. Elisa Faria, exatamente. Então, mas o que? Que processo penal. Professor Vinícius Bigonha, promotor de justiça em Minas Gerais. Examinador de processo penal em vários concursos. Ele dá aula de processo penal só há 10 anos, em faculdade e em curso preparatório.
vai querer ser uns 50 primeiros. É isso aí, guerreiro. Vamos nos esforçar para dar esse descontão aí bacana, tá? Pra turma. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Falei todas as disciplinas, né? Constitucional, faltou constitucional. Constitucional. VUNESP aplica o CFO em todos os concursos de carreiras policiais? Não. Tá? Na verdade, aqui em Minas, quem vai aplicar o concurso não é a VUNESP, não. Quem vai aplicar aqui é o Centro de Recrutamento e Seleção da PM de Minas, CRS. É a banca desde o primeiro concurso, tá bom? Constitucional, quem que tá? Estava inicialmente, eu tinha até anunciado, a professora Alcione, que ela dá aula dentro da academia da Polícia Militar, mas surgiram algumas questões particulares para ela. Ela não pôde aderir a esse projeto nesse momento, então eu chamei uma amiga pessoal que dá aula em cursinho para concurso público em Juiz de Fora, tá? Que é a professora tarimbada já, por exemplo, ela fechou com o pessoal a nota do concurso do INSS. Quem fez o concurso do INSS com ela, fechou a prova dela, a disciplina dela. Então eu estou pegando só essa turminha realmente que conhece bastante concurseiro. Então a linguagem é a Adriana Lunardi, tá? Antes que eu esqueça o nome dela aqui, Adriana Lunardi. A linguagem vai ser o seguinte, vai ser linguagem democrática. Eu vou falar para você o seguinte no texto, é bate-papo. Meu caro, vem comigo nessa questão aqui, vai ser assim. Não vai ser aquele manual teórico. Vai ter teoria densa, mas a linguagem é assim. Guerreiro, guerreira, vem comigo aqui, presta atenção no que o examinador vai te pegar. Olha só a maldade do examinador. Eu converso nessa linguagem no texto. Então vai ser um bate-papo aí. O site, Débora, ainda não está no ar, tá? O site é portalcarreiramilitar.com.br. portalcarreiramilitar.com.br. Ainda não foi ao ar, estamos finalizando. Penal comum, eu já disse, é o Daniel Buchmiller, que é coaching em direito penal para carreiras policiais, tá bom? Daniel Buchmiller. Meus caros, encerro a transmissão de hoje aqui. Quase 40 minutos aí de transmissão. Espero que os senhores tenham gostado. Obrigado pela presença ao vivo aqui daqueles que toleraram o professor Ladeira aqui até essa hora. Eu que agradeço, Maciel. Fiquem com Deus. Previsão para inscrição. Olha, assim que eu conseguir colocar no ar o site, tá? Obrigado. Assim que eu conseguir colocar no ar, eu já venho aqui, faço um periscope convocando o pessoal para conhecer o material, tá bom? Galera que está no estado, o professor agarre, porque o cara... Opa! Obrigado, guerreiro, obrigado. Boa noite, Natan, boa noite. Macapá, ô guerreiro. Boa sorte aí para a turma que vai fazer o Pará, né? A gente já está em cima do laço. Obrigado, Rodolfo. Vamos ver o que a gente pode fazer em especial para a turminha. Não podemos deixar a turminha na mão, não. Vamos junto aí para aprovação. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até quarta-feira com processo penal militar. Um grande abraço, meus queridos. Boa noite.